Alô, galera, aquele abraço, jogão de bola hoje no Maracanã, 9h30 da noite, é Fluminense e Inter, Inter e Fluminense pelas semifinais da Copa Libertadores da América. A partir de agora, no plantão do Paulinho, a projeção para esse jogão que acontece no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. O time do Inter, o time do Fluminense, a dúvida que tem Fernando Diniz, a dúvida que tem Eduardo Cudê, enfim, tudo sobre a decisão das semifinais da Copa Libertadores da América. Odds da KTO na tela aqui, ó, para Fluminense e Inter. Fluminense super favorito para os apostadores da KTO. Vitória do Flu pagando 1,87, 1,87 a vitória do Fluminense, 3,25 o empate e 4,75 a vitória do Inter. O Inter é zebrão para os apostadores da KTO. Então, 1,87 vitória do Fluminense, 13,25 o empate, 4,75 a vitória do Internacional. Entre você também no site da KTO, tá aqui, ó. A KTO não tem aplicativo, é site kto.com, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então, os times na tela. Começando com o mandante, o Fluminense, que tem só uma dúvida. Ou Ganso ou Kennedy. Colocando o Kennedy em campo, aí, como diria Abel Braga, vamos para dentro deles. Diria o Abel Braga, né, quando treinava suas equipes, treinou o Fluminense, treinou o Inter, ó, o Abelão, né, campeão do mundo com o Inter. O Abel Braga sempre dizia, vamos para dentro deles. Com o Kennedy, é o estilo, vamos para dentro deles. Que aí ficaria Kennedy, Arias, Ganso e Keno. Falei Ganso? Cano. Kennedy, Arias, Cano e Keno, ok? Se for o Ganso, um pouquinho mais de um jogador pensador da equipe do Fluminense, descartando aí o atacante Kennedy, que está muito bem, inclusive. Fábio no gol, ok? Sistema defensivo do Flu, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Aí, Alexander. Por que Alexander? Porque quando o Fluminense estiver com a bola, o Marcelo vai adiantar, vai ser quase que um pensador ao lado, se for o Ganso, ao lado do Ganso, os dois pensadores da equipe. Se for o Kennedy no ataque, ele vai ser o pensador do Marcelo. Então, quando o Fluminense estiver com a bola, o Alexander vai ser lateral para o Marcelo vir para o meio campo. Quando o Fluminense for atacado pelo Inter, o Alexander vai compor o meio campo. Então, Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Aí, Alexander, André, Ganso ou Kennedy, é a dúvida. Arias, Cano e Keno, ok? Fluminense. Inter, única dúvida, na verdade acho que é uma dúvida mais minha ou nossa, da reportagem do que do próprio técnico Eduardo Cudê. Ou uruguaio, Hugo Malho, na lateral direita, ou argentino Bustos. Rocher, Hugo Malho ou Bustos, Vitão, Mercado e René, ok? Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson no ataque lá, o Alan Patrick e Ener Valencia. Aliás, Alan Patrick e Ener Valencia, os goleadores do Inter na Copa Libertadores da América. O Inter marcou 16 gols na Libertadores, 8 deles marcados pela dupla Alan Patrick e Ener Valencia. 4 gols do Patrick, 4 gols do Ener Valencia. Já o Cano é o goleador do Fluminense na Libertadores com 9 gols marcados. O Fluminense marcou 18, a metade dos gols do Fluminense marcados pelo Cano. Então são os artilheiros aí, o Cano pelo Fluminense, Alan Patrick e Ener Valencia pelo Internacional. O Inter foi campeão do Grupo B da Copa Libertadores da América. O Grupo B tinha o Inter, o Nacional de Montevidéu, tinha o Independiente Medellín da Colômbia e tinha também o Metropolitanos da Venezuela. O Inter foi vencedor do grupo, primeiro colocado do grupo com 12 pontos, o Nacional ficou em segundo com 11 e o Medellín na terceira posição, eliminado com 10 pontos na tabela. O Metropolitanos não somou nenhum ponto, perdeu 6 jogos. O Inter teve, e tem na verdade, campanha melhor que o Fluminense na soma geral da Copa Libertadores da América. Aliás, os dois com uma campanha muito parecida. Mas vamos lá. O Inter então passou em primeiro lugar no Grupo B, colocando o Nacional de Montevidéu na segunda posição. Depois enfrentou o River Plate em 2 jogos nas oitavas de final. Venceu o primeiro jogo. Aliás, perdeu o primeiro jogo na Argentina, venceu o segundo jogo no Beira-Rio, no tempo normal, e nos pênaltis garantiu a vaga para enfrentar o Bolívar. Aí sim, contra o Bolívar, venceu na altitude,
e venceu também no estádio Beira-Rio. 10 jogos do Inter nesta edição da Libertadores, 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Essa derrota para o River nas oitavas de final, jogo de ida lá em Buenos Aires. Marcou 16, sofreu 9 gols. Tem o Inter 70% de aproveitamento nesta edição da Copa Libertadores da América. Por que eu falei que as campanhas são parecidas? Fluminense, por exemplo, em 10 jogos, 6 vitórias, assim como o Inter. O Inter empatou 3 partidas, o Fluminense empatou 2. O Inter empatou uma, aliás, o Inter perdeu uma, o Fluminense perdeu 2. O Fluminense perdeu na altitude para o The Strongest e perdeu também para o River Plate da Argentina por 2-0. 1-0 para o The Strongest, 2-0 para o River, esses 2 jogos ainda na fase de grupos. Na fase de grupos, o Flu empatou com o River em pontos, 10 para cada um, mas no desempate, no saldo, o Fluminense ficou na frente, então o Fluminense em primeiro, River em segundo. O Sport Cristal do Peru foi o terceiro com 8, The Strongest, o quarto colocado do grupo com 6 pontos na tabela. Aí na segunda fase o Fluminense pegou o Argentino Júnior, empatou na Argentina, venceu no Maracanã. Contra o Olímpia do Paraguai, venceu os 2 jogos, no Maracanã e também lá em Assunção. 66% de aproveitamento de campanha do Fluminense nesta edição da Copa Libertadores da América, contra 70% do Internacional. Então, as campanhas muito equilibradas de Fluminense e Internacional. 9h30 da noite, bola rolando no Maracanã, façam suas apostas. Primeiro, qual será, na sua opinião, o resultado desse jogo de ida agora no Maracanã, desta quarta-feira? E para você, quem passa de fase? Uma coisa é o jogo de hoje. Outra coisa é quem avança para a finalíssima da Copa Libertadores da América, para enfrentar ou o Palmeiras ou então o Boca Juniors, que jogam amanhã, quinta-feira, primeiro jogo lá na Bombonera, em Buenos Aires. Jogaço, hein? Inter e Fluminense, Fluminense e Inter, 9h30 da noite no Maracanã. Tchau!